bem-vindos a mais um episódio do projeto, mais uma semana. Desta vez estamos no último episódio do projeto, da nossa caminhada aqui do projeto das entrevistas do Greencast. Uma caminhada de vários meses, com várias pessoas, várias entrevistas, e desta vez para este último episódio, o nosso convidado desta semana é o Dr. Luís Capolas Santos. O doutor é natural do Alentejo, de Montemoro Novo, foi licenciado em Sociologia na Universidade de Évora, também foi professor do ensino secundário. Muito do cargo que se calhar possam conhecer como um Ministro da Agricultura, também foi Secretário de Estado da Agricultura. Posteriormente também foi Eurodeputado durante 10 anos, também relator das reformas da PAC, se não estou em erro, 2010 a 2011. Também deputado na Assembleia da República, eleito por Évora há muitos anos, e é o nosso convidado desta semana e o último. Doutor, desde já obrigado por aceitar o meu convite, por fazer parte desta minha pequena ideia que já lhe expliquei, de homenagear a aldeia e fazer algo bonito por esta aldeia perto de Évora que significa muito para mim, e pronto, desde já agradecer-lhe por nos receber aqui na sua casa para termos aqui esta pequena conversa. Não sei se quer dizer já alguma coisa, doutor. Muito obrigado, apenas para agradecer o convite e para o felicitar por este projeto, que acho que é um projeto muito, muito interessante, para mergulhar nas raízes da sua terra, que é uma terra muito bonita, na qual vivo, e foi uma opção de vida da qual me não arrependo. Pronto, começando aqui a nossa entrevista, a nossa conversa, gostava de falar um pouco sobre o início da sua vida. Como é que foi a sua infância? Nasceu em Montemoro. Como é que é essa parte da infância até à adolescência? Sim, enfim, dir-se-ia que tive uma infância normal e feliz. Eu nasci em Montemoro. O meu pai tinha um estabelecimento comercial que vendia produtos para a agricultura, e desde muito cedo, eu fui chamado a trabalhar com ele, porque as questões que hoje se colocam sobre o trabalho infantil não eram propriamente uma grande preocupação nessa época, mas permitiram-me adquirir imensos conhecimentos que me foram muito úteis ao longo da vida. Mas, portanto, fiz a minha escola primária em Montemoro, depois fiz o que se chamava na altura o exame de admissão ao liceu, fiz os meus estudos secundários em Montemoro, fui fazendo os exames a Évora, e, portanto, passei uma infância e uma adolescência própria de quem vive numa pequena terra do interior, e na ambiência dos anos 50 e 60, onde, digamos, havia uma liberdade total, não se punham quaisquer problemas de segurança, e portanto, isso permitiu-me ter uma infância muito, muito descontraída, mas, como lhe digo, muito marcada também por uma vivência profissional, já que o meu pai tinha uma mentalidade de uma certa rigidez na educação dos filhos, e a regra básica era que no dia em que começavam as férias da escola ia-se trabalhar para o estabelecimento. E, Pois, portanto, exatamente. enfim, isso não impediu que um ano ou outro não tivesse tido a oportunidade de ir passar 1 ou 2 semanas na praia, mas a regra geral era trabalhar no estabelecimento. Como lhe digo, vendia problemas para a agricultura, adubos, sementes, alfaias, enfim, isso permitiu-me de facto ter um conhecimento muito pormenorizado de tudo o que era a agricultura naquele tempo, dos diversos produtos que eram utilizados, das utilizações dos diversos equipamentos. E, portanto, digamos, não tive uma infância ou uma adolescência fora daquilo que era próprio dos jovens da minha idade. Talvez o que mais me marcou dessa época, e que me marcaram para a vida e que tiveram a ver inclusive com as minhas opções políticas no futuro, teve a ver com a percepção das profundas desigualdades sociais que existiam. Lembro que muitos dos colegas de escola, aos 9, 10, 11 anos, nunca tinham sabido o que era calçar um par de sapatos. Exatamente, sim. As dificuldades do ponto de vista da habitação, do conforto, enfim, havia muitos jovens que não tinham essa possibilidade. Lembro que muitas vezes o desporto preferido, que já nessa altura era o futebol, era jogado com uma bola de trapos, portanto numa meia de senhora cheia de trapos e com diversas envolvências. Era isso que era a bola de futebol.
Mas enfim, não tenho assim nenhum especial episódio que me marque, para além, digamos, da vivência típica do Portugal dos anos 50 e 60, que era de facto um país que não tem nada a ver com aquele que hoje conhecemos. Mas na altura havia muitas dificuldades em termos de estudos. Eu considero-me um privilegiado porque nasci naquilo que se podia chamar a classe média, digamos, a pequena burguesia local, enfim, portanto, onde nunca tive dificuldades de maiores, ainda que não houvesse... Mas houve sempre um apoio dos seus pais no estudo, no apoio aos estudos? Sim, claro. Estava-me a dizer que também começou a trabalhar muito cedo, não é? Não, a trabalhar nas férias, nas não é? Férias, ok. Porque sim. depois, mais tarde, por volta dos 18 anos, aí sim, fui trabalhar mesmo, e enquanto trabalhador estudante, até Exato. conseguir entrar na universidade. Mas, do ponto de vista económico, considero-me um privilegiado face à generalidade daqueles que eram meus amigos da ocasião. Exatamente. E basta dizer-lhe que, dos meus colegas da escola primária, que eu me lembre, eu terei sido o único que fui estudar na universidade. E seguramente não era o mais esperto ou o mais capacitado de todos. Era aquele porventura que teve possibilidades económicas para que tal acontecesse. Mas, como lhe digo, existiam enormes desigualdades sociais que eram visíveis na forma como as pessoas se vestiam, nas possibilidades de que dispunham. Enfim, tenho um exemplo muito marcante de um jovem, um rapaz meu amigo, por volta dos 10, 11 anos, cujo pai era o porqueiro de uma exploração agrícola de um tio meu, que chorou compulsivamente e recusava-se a ir fazer o exame da quarta classe porque não queria ir descalço, porque nunca tinha tido um par de sapatos. Portanto, isso hoje parece algo absolutamente incrível. Mas, quer dizer, isso acontecia no Portugal dos últimos anos da ditadura. Exatamente. E estava-me a dizer que conseguiu essas hipóteses de estudar na universidade. Porque é que ingressou e como é que ingressou, neste caso, no curso de Sociologia na universidade? Não, ouça também, porque repara que apesar de, digamos, das possibilidades de vida dos meus pais, que eram, digamos, relativamente favoráveis face àquilo que era a média da época, mesmo assim o meu pai não entendia não ter recursos para eu estudar para Lisboa. Sim. Ou para outro ponto do país. Aliás, a universidade naquela altura era Lisboa, Porto e Coimbra, não é? E digamos a opção de vir para a Sociologia, por um lado porque gostava de Ciências Sociais, mas quer dizer, o meu sonho teria sido estudar Direito. Sim. Mas havendo aqui essa hipótese em Évora, ainda antes da restauração da universidade, como sabe, a Universidade de Évora foi restaurada apenas em 1976, depois de ter estado cerca de 200 anos encerrada pelo Marquês de Pombal, mas antes disso, no fim dos anos 60, com o patrocínio da Fundação Jana Almeida, foram instituídos um Instituto de Estudos Superiores, que funcionava onde é hoje, ali perto do Templo de Diana, onde é hoje o chamado Palácio da Inquisição. Portanto, essa foi uma tentativa de fazer pressão e chamar a atenção para a necessidade de restaurar a Universidade de Évora. E portanto, eu entrei no Instituto, que depois, mais tarde, acabou por ser integrado na Universidade quando ela foi restaurada. Digamos que uma das opções foi a ciência social, que me estava mais próxima das minhas possibilidades económicas para estudar. Portanto, desse ponto de vista, estou grato à Fundação e aos seus fundadores, porque deram a mim e a muitos outros jovens da região a oportunidade de estudar em estudos superiores. Se o Instituto não tivesse existido, provavelmente eu próprio não teria estudado na universidade. Mas nessa altura já sabia o que é que queria desempenhar no futuro, ou ainda era muito cedo? Não sabia. A razão que me levou a optar pelo mundo da agricultura, por um lado, porque estava muito ligado a ele, até por razões familiares, e portanto o mundo rural sempre me fascinou. Mas a minha opção para mesmo como sociólogo, e como sabe existe uma especialização na sociologia, que é a sociologia rural, vir um dia a exercer funções em algo que tivesse a ver com a agricultura, teve a ver com uma obra que muito me marcou durante os meus estudos. Portanto, trata-se de uma tese de doutoramento do embaixador José Cotileiro, que está publicada em livro e que foi, o título chama-se Ricos e Pobres no Alentejo, onde o embaixador Cotileiro fez uma monografia, ainda sem mencionar o nome, mas trata-se do Conselho de Reguengos de Monsaraz, onde fez uma análise da sociedade
portuguesa do final dos anos 40, 50, e de facto pondo a nu as profundas desigualdades sociais que decorriam da lógica existente no Alentejo, que por razões históricas assenta numa base latifundiária, onde havia um restrito número de pessoas com muitas possibilidades económicas, a par de um enorme exército de desfavorecidos, digamos, com salários miseráveis e com condições de vida absolutamente inacreditáveis. E, portanto, essa obra do embaixador Cotileiro, quer dizer, veio dar resposta a muitas das minhas dúvidas e das minhas inquietações, e, portanto, isso motivou-me para tentar trabalhar, e motivou-me até para as minhas opções políticas, para tentar trabalhar por um país e um mundo rural mais justo e mais próspero e mais equitativo. E neste caso, nessa interligação da área da Sociologia para a Agricultura, quando completou a licenciatura, que atributos é que de certa forma o curso de Sociologia lhe deu para os cargos que desempenhou, neste caso, no futuro? Sim, como sabe, a Sociologia, e particularmente o curso que era praticado em Évora, e que tinha uma grande componente dos seus professores que eram jesuítas, como sabe, a Companhia de Jesus é uma ordem religiosa muito vocacionada, orientada para o ensino, para a ciência, e que dispõe no mundo de um conjunto considerável de universidades em Espanha, nos Estados Unidos da América, na América Latina, designadamente, e aqui por Évora passavam professores que circulavam entre essas universidades, o que de facto constituiu a base de um sistema de formação e de ensino que se revelou muito útil para a vida, porque diziam os jesuítas que mais do que ser um sociólogo, um filósofo, um especulativo, é preciso ter instrumentos de trabalho que permitam ter uma saída profissional. E por isso os cursos que aqui se ministravam no Instituto Superior de Estudos Económicos e Sociais, então ISES de Évora, eram Economia e Sociologia, mas os 3 primeiros anos eram comuns aos 2 cursos, por forma que quer os futuros economistas, quer os futuros sociólogos dispusessem de um conjunto de instrumentos práticos de trabalho, como por exemplo a estatística, a contabilidade, o direito civil. Portanto, havia um conjunto de cadeiras que não eram propriamente cadeiras de sociologia ou de economia, mas que eram ferramentas para a vida. A partir do 3º ano, portanto, os estudantes de economia, portanto, entravam nas cadeiras próprias da ciência económica, e os de sociologia nas chamadas cadeiras de sociologia rural, sociologia das religiões, sociologia da família, sociologia urbana, enfim, e de modo que eu saí, e os meus colegas que saíram diplomados dali, saíram com um curso que lhes dava uma preparação sociológica forte, mas ao mesmo tempo um conjunto de instrumentos de trabalho que lhes permitia desenvolver quaisquer profissões, e por isso há colegas meus que mais tarde foram administradores hospitalares, administradores de empresas, enfim, existem licenciados em Sociologia por Évora, nas mais diversas profissões. Eu, entretanto, quando acabei o curso, a seguir ao 25 de Abril, ocorreu o fenómeno aqui da reforma agrária. Ora, para quem já estava muito sensibilizado para as questões agrícolas, para as questões das relações sociais no Alentejo, do antes do 25 de Abril, depois de ter mergulhado na obra do José Cotileiro, que de alguma forma previu o que ia acontecer logo que houvesse alguma descompressão democrática, e de facto toda a problemática da reforma agrária que foi uma motivação acrescida para me poder dedicar ainda mais às matérias que tinham a ver não especificamente com a agricultura, mas com as relações sociais no mundo rural e no mundo agrícola. E tive a oportunidade nessa altura de entrar e começar a trabalhar no centro da reforma agrária, portanto nos departamentos que tinham a ver mais com questões sociais, do emprego, do desemprego, até porque 2 ou 3 anos depois começou o processo, digamos, de legalização da reforma agrária, porque o processo, como saberá, foi um processo revolucionário, portanto foi um conjunto de ocupações, muitas delas sem critério, atingindo pequenos e grandes proprietários. Depois veio uma legislação que quis, digamos, normalizar e estabelecer alguma justiça, estabelecendo um limite máximo
para a área que cada um dos antigos proprietários podia ter e, portanto, era necessário demarcar essas áreas. Enfim, foi um período de grande conflitualidade, mas de alguma forma foi possível devolver algum património para aqueles que tinham ficado sem nada, mas menor do que aquilo que tinham antes. Enfim, mais tarde a situação política alterou-se, chegou ao poder um governo de direita a partir dos anos 80 e, portanto, entrou-se num processo de completa reversão desse processo revolucionário. Mas, como lhe disse, o tal livro do José Cotileiro previa que, havendo uma descompressão política, havia um movimento certamente que iria tentar restabelecer alguma justiça social perante as enormes injustiças e diferenças de poder e de rendimento que existiam no chamado período do latifundismo. Mas também previu, quando ele 2 anos depois visitou Reguengos, para aí nos anos 75 e 76, e com o caminho que esta própria reforma agrária tinha levado e com a sua politização levada ao extremo pelo Partido Comunista, previu que sucederia inevitavelmente um processo de sentido contrário, que veio também a verificar-se. Portanto, o José Cotileiro foi, para mim, um duplo profeta, previu o que ia acontecer com o 25 de Abril e previu o que ia acontecer depois do que sucedeu com os excessos do 25 de Abril. Mas estava-me a dizer, ainda na parte dos estudos, a seguir à licenciatura, começou a trabalhar logo nessa área da reforma agrária? É isso? Não estive ainda, porque enquanto fui estudante, fui trabalhador-estudante, portanto, era simultaneamente professor do ensino secundário. Sim. Nessa altura tinha sido lançada uma profunda reforma, em 1973, no último ano da ditadura, 72, 73, foi lançada uma grande reforma do ensino, porque o ensino secundário praticamente não existia em Portugal. A ditadura não era muito favorável à escolarização dos cidadãos, porque, como sabe, quanto mais estudos e mais informação os cidadãos dispõem, menos estão dispostos a passivamente aceitar um regime político ditatorial, e por isso Salazar tinha a célebre frase de que era importante que as pessoas soubessem ler, escrever e contar, mas não convinha que soubessem muito mais, porque soubessem muito mais podiam tornar-se incómodos. E, portanto, o ensino era muito restrito, não é? Basta dizer-lhe hoje, o nosso distrito, como sabe, o distrito de Évora tem 14 concelhos. Destes 14 concelhos não há nenhum hoje que não tenha uma escola secundária ou mais do que uma, não é? Na altura, a única escola secundária que existia oficial, em 73... deviam ser 2 ou 3, portanto o Liceu de Évora e 2 ou 3 escolas industriais. Pequena parte dos jovens acedia ao ensino secundário, portanto a escolaridade mínima era a 4ª classe, portanto o ensino primário. Portanto, como foi lançada essa reforma do ensino secundário, depois foi o ministro Veiga Simão que provocou a abertura de escolas em grande escala por todo o país, mas depois o problema é que não havia professores. E não havendo professores, o Ministério da Educação reconhecia aquelas pessoas que tinham alguma formação, portanto, e muitos deles eram estudantes universitários. De modo que eu fui professor quando era estudante universitário. E isso também me permitiu, de alguma forma, pagar os meus estudos, não é? Porque dava aulas à noite, dei aulas nas escolas de secundárias de Montemor Novo e de Reguengos de Monsaraz, portanto, em que me permitia estudar de dia, dar aulas à noite, porque tinha sido também lançado nessa reforma do Veiga o ensino noturno, precisamente para dar acesso ao ensino àqueles que não tinham podido fazer a escolaridade quando eram jovens, e houve muita gente que foi estudar à noite e que, portanto, conseguiram não só ensino primário, mas ensino secundário. Portanto, eu dei aulas entre os meus 2º e 5º ano da universidade. Pronto, para além do modo de vida, também me deu uma experiência de vida interessante, e ainda hoje me encontro com muitos dos meus antigos alunos e guardo desse tempo também uma memória. Depois acabei o curso, creio que ainda continuei mais 1 ano ou 2 a dar aulas, e já a tempo completo, mas depois consegui, portanto, foi criado o Centro da Reforma Agrária. Contrataram-se um conjunto de técnicos superiores, entre os quais alguns sociólogos, economistas, e eu consegui entrar aqui no Centro da Reforma Agrária de Évora, e o que me permitiu depois fazer toda a minha carreira profissional no Ministério da Agricultura, até, digamos, ter entrado na atividade política a tempo inteiro, a partir de 1991.
Exato. Entrando aqui, se calhar, nesse assunto da agricultura, falando um pouco dos tempos atuais, com esta situação toda que estamos a passar de uma seca extrema, queria, neste caso, se calhar, um comentário no sentido de como é que prevê a agricultura daqui para a frente, com esta situação toda que estamos a passar da falta de água. Bem, primeiro que tudo, temos que terem atenção que este é um fenómeno grave, é um fenómeno que tem vindo por exemplo, está agravado, mas é um fenómeno que existe desde sempre em Portugal. Há registros de secas históricas há muitos séculos atrás. Portanto, nós vivemos aqui num clima que é um clima mediterrâneo e continental ao mesmo tempo, que é caracterizado por verões muito secos e extensos e depois com uns períodos de chuva no outono e na primavera. Portanto, o que tem vindo a acontecer é que, aparentemente, a chuva que cai, que é mais ou menos a mesma quantidade que desde que há registros caía, só que a diferença agora é que ela cai de forma mais concentrada, ou seja, a mesma quantidade de água cai de forma mais intensa e num período mais curto, o que significa o quê? Significa que isso provoca rápidas escorrências para as ribeiras e das linhas de água vão para o oceano e menos tempo de infiltração para recarregar os estoques subterrâneos. E, portanto, estamos a assistir àquilo que se tem vindo a chamar as alterações climáticas, que é não só o aumento progressivo da temperatura, assim como a concentração das chuvas, o que provoca períodos de estio mais prolongados, o que acaba por ter um efeito negativo na atividade agrícola e nas próprias florestas. Portanto, aquilo que há a fazer é aquilo que está a ser feito um esforço muito grande, que é tentar, não podemos mudar o clima, nem podemos, mas podemos mitigar as suas consequências, tentar controlar as suas consequências. Desde logo fazendo tudo para evitar o excesso de emissões, porque combater o aquecimento global é uma prioridade das prioridades, mas isso é uma questão que não é uma questão que os portugueses possam resolver, é um problema que tem de ter uma solução à escala global e, como sabe, há muitos países e aqueles que são precisamente os que mais provocam essa poluição e a emissão desses gases que não estão minimamente interessados em resolver o problema. Mas aqui ao nível local, para além de adotarmos as medidas, e nesse aspecto Portugal está até bastante avançado, temos que procurar encontrar meios de armazenar água e utilizá-la o mais eficientemente possível. Isto é, o armazenar água através da construção de barragens e, ao mesmo tempo, utilizar essa água de forma eficiente e não de uma forma que provoque, digamos, o estragamento, não é? Porque os sistemas de rega no passado eram sistemas que utilizavam água e que tinham um enorme desperdício. A rega era feita por rego, isto é, abria-se um canal, saía para aquele rego e ia regando as plantas com perdas brutais, não é? Hoje, por exemplo, existem sistemas de rega super sofisticados, não é? A rega gota a gota, com microexpressão, o que quer dizer que com a mesma área você pode produzir muito mais do que produzia e pode ter uma área muito mais extensa. E dou-lhe um exemplo. Olha, o projeto da Alqueva, que foi... É isso que é por acaso engraçado. O projeto da Alqueva, que foi concebido há mais de 50 anos, foi previsto para regar 100 mil hectares. Ora, hoje em dia, o projeto vai chegar, já tem mais de 120 mil já concluídos, e vai dentro de 4, 5 anos chegar perto dos 200 mil hectares. O que é que isto quer dizer? Que com a mesma água que há 50 anos se previa regar o máximo de 100 mil hectares, vai poder regar cerca de 200 mil. Mas será suficiente? Quer dizer, para suportar estas questões de nunca será certamente suficiente, não é? Porque se tiver uma pequena ideia, o Alentejo tem 3 milhões de hectares, não é? O Alqueva vai regar, quando estiver completamente concluído, 200 mil. Pois. Portanto, é uma pequeníssima parte. Está bem que há muitas pequenas, outras albufeiras privadas, mas naturalmente que nós não temos condições para resolver por nós próprios nem mesmo aqueles que têm dimensões continentais, como é o caso dos Estados Unidos ou como é o caso da Rússia, que possam ser completamente autossuficientes em tudo. Não somos. Agora, nós somos
suficientes em algumas coisas e somos deficitários noutras. Olha, por exemplo, somos mais do que autossuficientes em azeite. Devemos produzir, quer dizer, mais de 50% das nossas necessidades. E, portanto, exportamos esse excedente. Exatamente. Mas com esses excedentes que exportamos, compramos outras coisas nas quais somos deficitários, não é? Por exemplo, olha, somos deficitários na carne de quase tudo, à exceção das aves, não é? As aves e dos ovos. Portanto, nos ovinos, nos bovinos, nos suínos, somos deficitários, temos de importar. Mas, por exemplo, somos sedentários nas frutas, nas maçãs, somos super sedentários no vinho, não é? Que exportamos uma grande quantidade. Portanto, o que nós temos que fazer é procurar ter uma agricultura que usa a água o mais eficientemente possível, mas que também tenha formas de explorar adequadamente o sequeiro, não é? É mais difícil trabalhar no sequeiro, não é? Onde se faz, especialmente hoje, a pecuária extensiva. Portanto, os cereais tornaram-se bastante pouco rentáveis em Portugal, precisamente por causa das condições climatéricas, mas, portanto, é preciso combinar com os sistemas de sequeiro, os sistemas de regadio construídos pelo homem, a agricultura das zonas mais úmidas, como é o noroeste de Portugal, onde há muita agricultura, quase podemos considerar de regadio, mas não é regada, porque a pluviosidade é muito, muito superior, não é? Portanto, o nosso noroeste tem um clima atlântico muito próximo daquilo que é feito, muito próximo daquilo que sucede no centro da Europa. Portanto, é desta combinação destes fatores que são as nossas vantagens e as quais, de alguma forma, têm evoluído muito positivamente nos últimos 30 anos. Portanto, a agricultura portuguesa hoje não tem nada a ver com aquilo que era aquela com que entramos na União Europeia em 1986. Em relação ainda também, para fechar esta questão da agricultura, falando da PAC, das reformas da PAC, queria lhe perguntar como é que acha que essa mudança das reformas foi influenciando a mudança de mentalidade das pessoas ao longo dos anos? Não sei, vamos lá ver. O que é a política agrícola comum? A política agrícola comum foi fundada há 60 anos, quando a Europa veio do pós-guerra e onde havia ainda fome na Europa, porque a Europa foi profundamente destruída na Segunda Guerra Mundial e passou-se muita fome nos anos seguintes, em que as cidades estavam destruídas, os campos foram arrasados, as unidades industriais não trabalhavam, e passou-se muita fome na Europa. E foi, a pouco e pouco, a Europa foi se reorganizando. Teve primeiro uma grande ajuda dos americanos através do chamado Plano Marshall, que foi um plano que visou reconstruir a Europa destruída da guerra, e a certa altura avançou-se e foi criada aquilo que é hoje a União Europeia, e concluiu-se que uma das primeiras prioridades era alimentar a Europa. Alimentar os cidadãos com produtos sãos e a preço acessível, porque quando há problema, como sabe, os preços no pós-guerra quase que se matava na Alemanha a disputa de uma batata, não é? Porque não havia, não é? E, portanto, além de ser uma coisa caríssima, era raro e muitas vezes não existia por preço nenhum, não é? E, portanto, produzir alimentos em quantidade, mas ao mesmo tempo em qualidade e sãos, a preços que as pessoas pudessem comprar. E, portanto, a União Europeia decidiu criar uma política em que subsidiava os agricultores para que eles pudessem produzir a preços mais baratos. Isto é, se um agricultor recebe um determinado subsídio para produzir 1 quilo de trigo, é evidente que ele depois vai arrecadar como receita o subsídio que recebe mais o preço porque vende o trigo no mercado. Mas como já tem aquela almofada do subsídio, já pode vender ao público esse produto mais barato. E a União Europeia assim foi. Inicialmente dava grandes ajudas aos agricultores, sobretudo aos produtores de cereais e aos produtores de carne, porque eram os produtos básicos, digamos assim, da alimentação, e foram dados grandes apoios e em poucos anos a Europa passou à superabundância. Portanto, os estímulos foram tão bem recebidos pelos agricultores e eram tão atrativos que a Europa tornou-se uma das maiores potências em termos de produção de alimentos e começou a haver o problema oposto, o problema dos excedentes, porque havia sobras, o mercado já não acomodava e a certa altura a União Europeia sentiu-se na obrigação de comprar os excedentes para que os preços não viessem tão abaixo, porque como sabe, como eu disse há bocado o exemplo da batata, quando não há, os preços sobem até ao infinito. Exatamente. Mas quando há em excesso, os preços baixam até que os produtos acabam por ser vendidos abaixo do próprio preço de custo, não é? Isso leva à ruína dos agricultores. E então, a partir dessa altura,
nos anos 70, começaram a verificar-se os grandes excedentes, a União Europeia viu-se obrigada a comprar os excedentes para que os preços não baixassem tanto. E o que é que aconteceu? Começou a acumular estoques de cereais, estoques de carne congelada, que também não lhe sabia o que havia de fazer, porque se fosse lançá-los no mercado ia prejudicar aqueles agricultores que produziam e o preço ia baixar. E então chegou a haver um momento até em que esses excedentes eram destruídos. Ou seja, a União Europeia comprava e depois queimava, por exemplo, o trigo e queimava outros produtos, precisamente porque não tinha condições de o pôr no mercado. E até mesmo uma solução que algumas vezes foi equacionada, que era a ajuda alimentar aos chamados países pobres, também em alguns casos se revelou um fracasso, porque se você vai para um país dar um determinado produto, está a arruinar os agricultores que nesse país produzem esse produto. Suponha que você vai dar, olha como aconteceu a certa altura, olha, nos anos 90, quando foi o fim da União Soviética, havia grandes dificuldades de alimentação na União Soviética e a União Europeia decidiu oferecer excedentes de carne de porco para a União Soviética. Mas sabe o que é que aconteceu com isso? É que depois, como a carne aparecia no mercado dada, os preços baixaram muito e começou a arruinar os produtores de suínos que ainda existiam na União Soviética. Portanto, teve de ser suspendida essa ajuda alimentar para não acabar com a produção local. Bem, e a pouco essa política foi evoluindo em sucessivas reformas. Eu participei nas últimas 3 ou 4, quer enquanto Ministro da Agricultura, quer enquanto deputado europeu, e a política evoluiu no sentido de deixar de dar subsídios aos agricultores por aquilo que eles produzem, mas passar a dar-lhes subsídios pela área de que eles dispõem, desde que cumpram certas regras ambientais. Porque quando houve esse período de grande apoio à produção, também começou a produzir-se a qualquer preço. Ou seja, porque quanto eu mais produzia, mais subsídio tinha. Portanto, usavam-se muitos agroquímicos, muitos pesticidas, porque era preciso muito, porque isso é que dava muito subsídio. Portanto, agora a política, através das últimas reformas, inverteu-se. Ou seja, já não há hoje apoios à produção, à exceção de 2 ou 3 setores onde isso ainda acontece, como é o caso, por exemplo, da pecuária, mas na generalidade os subsídios à produção acabaram. Existem hoje subsídios à superfície, isto é, os agricultores que mantenham as terras em boas condições de produzir e cumprindo determinadas regras ambientais, têm o apoio por isso em função da área de que dispõem e, portanto, não há hoje mais, digamos, subsídios à produção e assim, com este apoio à superfície e com os preços de mercado, tem sido possível manter digamos, os produtos agrícolas, digamos, acessíveis, porque agora nos últimos meses temos assistido a um fenómeno de inflação que tem vindo a provocar um aumento ligeiro dos preços alimentares. Mas se comparar hoje, se fizer um cabaz hoje de um conjunto de produtos e se o comparar com o mesmo conjunto de produtos que custavam há 40 anos, face, por exemplo, ao salário de uma família, o que se gasta hoje com a alimentação é muitíssimo, mas muitíssimo menos do que se gastava com a alimentação há 40 anos atrás. A percentagem do salário, basta dizer-lhe, por exemplo, 1 litro de leite custa hoje a mesma coisa que custava há 40 anos atrás. E, portanto, veja quanto subiram os custos de produção, etc. Mas também o que aconteceu é que subiu muito a capacidade de produzir, não é? Nós aqui há 30 anos, uma vaca, em média, produzia 1000 litros de leite, hoje produz 10, 12 mil litros de leite por ano. Portanto, ou seja, foi possível, com um grande aumento de produção, manter preços relativamente baixos na alimentação. Uma família, há 50 anos atrás, gastava 70% ou 80% do salário na alimentação. Na alimentação, exato. Uma família hoje gastará 10% ou 20% do seu salário na alimentação e, portanto, o que lhe permite ter excedentes para outras coisas que há 50 anos atrás não tinham. Portanto, as pessoas praticamente tinham dificuldades em tudo o que era alimentação, ninguém tinha um automóvel, ninguém tinha uma televisão, ninguém tinha um eletrodoméstico como uma máquina de lavar. Isso eram luxos absolutamente impensáveis e inimagináveis, não é? Porque os partes de recursos que se tinham eram todos canalizados para a alimentação. Portanto, eu posso dizer é que a política agrícola da União Europeia foi um sucesso, não só porque não só retirou a Europa da penúria alimentar, como a tornou mais do que autossuficiente e exportadora. Portanto, hoje a União Europeia é hoje o maior exportador de produtos agrícolas e conseguiu que os produtos de qualidade
produtos sãos e de qualidade pudessem ser postos à disposição dos consumidores a preços relativamente acessíveis. Exatamente. Entrando nesta questão da sua jornada europeia como deputado europeu, para muita gente não sabe o que é o trabalho de um eurodeputado. Pode explicar que trabalho é esse que o deputado europeu faz? Foi uma experiência muito interessante da minha vida, porque de facto uma coisa é nós estarmos aqui, ou mesmo na nossa Assembleia da República, e estarmos muito concentrados nos problemas nacionais, e outra coisa é sentirmos num patamar mais elevado, onde vemos um mundo com outro horizonte e com outro tipo de preocupações. Porque há um conjunto de coisas que nós aqui não sentimos e que são grandes preocupações de outros. E, portanto, na União Europeia tem-se encontrar um equilíbrio entre as potencialidades e as dificuldades de todos, não é? Portanto, o que é que se faz no Parlamento Europeu? Faz-se o mesmo que se faz em qualquer Parlamento Nacional. Isto é, enfim, com uma diferença, é que os Parlamentos Nacionais legislam, isto é, os deputados podem tomar a iniciativa de fazer leis e de as aprovar. No Parlamento Europeu não há iniciativa legislativa dos eurodeputados, porque, como sabe, a União Europeia é uma construção muito interessante, não é? Enfim, não queria ser agora aqui fastidioso, mas na União Europeia existem 3 instituições. A Comissão Europeia, que tem os comissários europeus, que é aquilo que nós podemos dizer que é o Governo Europeu. Cada país tem um comissário. Tem o Conselho de Ministros, onde reúnem os ministros, quando há uma reunião da Educação, é os ministros da Educação, os da Agricultura, os ministros da Defesa, portanto tem as diversas formações do Conselho, e tem o Parlamento Europeu. Mas, na União Europeia, quem tem o monopólio da iniciativa legislativa é a Comissão Europeia, não são os deputados. Ou seja, só quem pode propor leis é a Comissão. Mas a Comissão não tem o poder de as aprovar. Só quem aprova as leis é o Parlamento Europeu e o Conselho. És tu disso. Não é? Sim, pronto, sim. Portanto, são ligeiramente diferentes. E depois, no Parlamento Europeu, a luta política é menos acesa do que é nos Parlamentos Nacionais. Portanto, há mais cooperação. Precisamente por isso, porque é necessário encontrar consensos, porque não há nenhum grupo parlamentar europeu que tenha a maioria absoluta. Portanto, tudo tem de ser feito por acordos, não é? E, portanto, no Parlamento Europeu, os deputados exercem as suas funções nas sessões plenárias, que acontecem uma vez por mês, só, durante uma semana, na cidade de Estrasburgo, e durante as outras 3 semanas estão em Bruxelas, onde trabalham sobretudo nas comissões. Ora, eu, pela força das minhas circunstâncias, sempre trabalhei na Comissão da Agricultura e na Comissão das Pescas, e tive até a oportunidade, como disse há pouco, fui relator por 2 vezes. Relator, isto é o deputado que coordena sobre determinada matéria a atividade de todos eles, não é? E, portanto, é quem faz um relatório no sentido de propor a aprovação ou a rejeição. E eu lembro-me que na última reforma de que eu fui relator, para ter uma pequena ideia, recebi 4.200 emendas ao meu relatório. Imagino o que é trabalhar com 4.000 emendas para tentar chegar a um consenso. Sim. E repare, e depois do Parlamento chegar a um consenso, é preciso negociar com o Conselho, porque as questões têm de ser aprovadas pelas 2 instituições. O Parlamento, isto é, os ministros. Portanto, foi um trabalho que demorou quase 3 anos, em que fiz milhentas reuniões com praticamente todos os ministros da Agricultura de todos os países europeus, onde reuni com centenas de associações de agricultores de todos os países europeus, que me obrigou a percorrer praticamente todos eles, em que tive de negociar com várias dezenas de deputados de várias famílias políticas, para se chegar finalmente a um acordo com o Conselho Europeu que permitisse aprovar a reforma, enfim, que tem dado bons resultados. Mas você, nessa questão de ser relator, tinha um vasto conhecimento e percorria vários tipos de agriculturas dos vários países, certo? Claro, a política agrícola comum é comum aos 27 Estados-membros. Na altura eram 28, ainda lá estava o Reino Unido e não era um parceiro fácil. Portanto, temos de estabelecer um entendimento para uma política comum, ouça, que vai desde o Oceano Ártico até ao Mediterrâneo e que vai desde o Oceano Atlântico até ao Mar Negro. Não é? Portanto, onde existem agriculturas, mas é, digamos, nessa combinação e nessa negociação. Por exemplo, eu lembro que consegui várias coisas para Portugal, por exemplo, no apoios para as políticas de regadio, que os países do norte da Europa nem sabem o que é.
países do norte da Europa, onde as chuvas são frequentes, onde tem neve no inverno, que depois descongela na primavera e que alimenta os rios, para eles o regadio é um problema que não existe. Aqui para nós é crucial. Mas eles têm outro tipo de problemas. Sei lá, lembro, por exemplo, os polacos tinham problemas terríveis com problemas de apoio para as pequenas bagas vermelhas, que é uma atividade muito importante para eles, que nós não temos nenhuma. Portanto, nesta negociação, negocia alguns apoios a favor do regadio, como de contrapartida, apoiando apoios para outro tipo de coisas que não têm nenhum interesse para Portugal. Mas, portanto, é essa negociação global que, como disse, é muito complexa e difícil, mas que implica também compromissos de todas as partes. Exato. Para se chegar a um acordo. E é isso que prevalece nas instituições europeias, quer dizer, o espírito de compromisso, ainda que muitas vezes o compromisso implique muitas horas de negociação, momentos quase de pré-ruptura, mas, enfim, a vida faz-se caminhando de grau a degrau, e este projeto europeu implica, de facto, muito diálogo e muitas concessões, porque estamos a falar de 27 países, onde uns há governos de direita, noutros há governos de esquerda, noutros há governos do centro, noutros existem coligações, e é preciso, digamos, satisfazer todos esses equilíbrios, não é? Exatamente. Por isso é que a negociação e o compromisso, digamos, é a chave mestra do projeto europeu. Mas desse conhecimento que foi adquirindo, pronto, ao longo dos anos, dessas várias culturas e países que foi percorrendo nas agriculturas, consegue se calhar enumerar algumas diferenças que consegue ver dos outros, neste caso para nós, ou que nós devíamos melhorar e seguir o exemplo de algum outro país? Ou seja, hoje, a agricultura portuguesa hoje, em muitos, nos principais dos seus aspectos, é uma agricultura que está tão evoluída como as agriculturas mais evoluídas da Europa. A diferença é que existem especialidades produtivas entre os diversos países. Portanto, nós, como digo, somos muito fortes no vinho, no azeite, na fruticultura, não é? No norte da Europa são muito fortes nos cereais, são muito fortes na carne de porco, são muito fortes na bovinicultura, que não é como a nossa, que é nós temos aqui, vemos aqui as vacas de carne em extensão. Eles lá criam-nas estabuladas, não é? E muitas vezes são obrigados a isso porque têm vários períodos de inverno. Eu lembro-me várias vezes quando me queixava da seca, e muitas vezes os meus colegas nórdicos compreendem: você está a falar de seca, mas havia falta de alimento para o gado, mas está a falar de seca, eu tenho que ter o meu gado todo estabulado durante 5 meses porque não pode vir cá para fora por causa da neve. Portanto, quer dizer, nós não temos cá nenhum problema de falta de alimentação para o gado por os terrenos estarem cobertos de neve durante vários meses, não é? Portanto, mas temos o problema da seca que eles não sentem, porque depois, durante o verão, porque há muita umidade, mantêm pastagens verdes, e nós aqui no seca tudo. Seca tudo, exatamente. Portanto, são estas diferenças que têm de ter respostas de forma diferenciada para cada um dos países, não é? Eu lembro uma vez, fui visitar, a convite de um colega meu, fui visitar a Finlândia. E fomos visitar uma floresta. E aquilo foi no mês de agosto, final do mês de agosto. E eu lembro que, a certa altura, comentei para o meu colega: pá, que inveja que eu tenho de si, neste momento em que provavelmente em Portugal algumas das nossas florestas estão a arder. Você tem isto aqui cheio de musgo e cheio de umidade e tal. E ele olhou para mim e disse: olha, está aqui um pinheiro aqui em frente. Sabe qual é a idade que este pinheiro tem, que está em idade de corte? Tem 80 anos. No seu país, para um pinheiro atingir o mesmo porte, sabe quanto tempo precisa? 40. Pois. Ou seja, eles não têm incêndios, mas precisam do dobro do tempo para que um pinheiro tenha a mesma capacidade comercial do que temos nós em Portugal. Portanto, tudo é relativo, não é? Para concluir esta questão mais política, entre aspas, queria-lhe pedir, neste caso, falando aqui da nossa cidade de Évora, como sabe, há bocado estava a comentar consigo que era presidente da Associação de Jovens Cada Aldeia. Muitas das vezes vou às reuniões na Câmara e é debatido alguns assuntos. Um dos assuntos foi a candidatura da Évora à Capital Europeia da Cultura. Queria pedir um olhar na sua vertente pessoal, um comentário da nossa candidatura. Olha, Évora é... temos hipótese de ganhar. É uma joia, digamos, do nosso património edificado. É uma cidade cheia de história, repleta de monumentos, razoavelmente preservada e inserida numa região com uma identidade cultural
muito vincada. Portanto, isso são um conjunto de trunfos muito consideráveis para esta candidatura, que, como sabe, se for aprovada, permitirá a obtenção de um conjunto de meios financeiros que eram muito relevantes para, digamos, a melhoria da cidade. E, portanto, vejo com muito interesse esta candidatura e tenho fundadas esperanças de que ela possa ser vencedora, até porque Évora já está neste momento nas 3 ou 4 nas quatro que foram já pré-selecionadas, não é? Apesar de a campanha de promoção ter parecido muito fraca comparativa com outras, mas simplesmente o valor intrínseco que Évora tem é tal morde elevado que mesmo com uma fraca campanha de promoção conseguiu impor-se, e tenho esperança que assim seja, ainda que acho que se está a fazer muito pouco. Nós vemos uma cidade que é uma cidade suja, mal cuidada, e olha, eu ainda este verão passei uns dias de férias no norte e quase senti vergonha da nossa cidade quando comparei cidades como Braga, Guimarães, Braga está nas 4. Penafiel, ouça, cidades muito bem tratadas. Portanto, aqui há um certo desmazelo. Por exemplo, uma coisa que me entristeceu imenso desde há muitos anos, que se tem o sonho de libertar as muralhas exteriores da cidade de algumas construções que ao longo dos anos foram sendo ali construídas. Portanto, há hoje partes da cidade que há poucos anos atrás tinham casas lá agarradas e que entretanto foram tiradas, e hoje as muralhas estão à vista. Eu acho que Évora, para merecer essa designação, deveria libertar todo o seu circuito amuralhado, de forma que o perímetro que delimita a classificação como património da humanidade estivesse todo ele limpo e arranjado. E vejo, por parte das autoridades locais, decisões que contrariam este objetivo que todas as gestões anteriores prosseguiram. Eu lembro ainda, no tempo do Dr. Abílio Fernandes, aquela rampa que vai direito ao seminário, toda aquela muralha estava cheia de construções degradadas e a cair. Ao lado da Porta da Viz, já vi fotografias com várias casas lá agarradas, assim como ao fundo da Rua de Alconchel. Portanto, ao longo dos anos tem-se vindo a libertar a muralha. Portanto, eu acho que o embelezamento da cidade, a preservação dos monumentos, que muitos deles há lápides que estão inscritas em que as letras são ilegíveis, portanto, há várias coisas que era preciso ter mais cuidado, mais preocupação, para que Évora de facto merecesse essa candidatura. Apesar de tudo, o valor que a cidade tem como tal e como conjunto arquitetónico e monumental, penso que são uma valia muito grande para podermos obter esse galardão, mas vai ser ainda uma batalha difícil. Doutor, estamos aqui a chegar ao final, aqui no último tema da nossa pequena conversa, falando um pouco sobre a aldeia de Valverde. Também é para isto que é o intuito do projeto. Queria lhe perguntar porque é que veio viver para Valverde e como é que surgiu, neste caso, a oportunidade de vir para cá. Eu vim viver para aqui porque recebi de herança da minha família esta pequena quinta, que está na nossa família desde o último quartel do século XIX. Esta quinta, não exatamente nesta casa, porque a casa onde eu vivo hoje, a casa que existia era um pouco aqui mais à direita e caiu completamente em ruína, mas detendo aqui este património, entendi que optei por vender a casa que tinha em Montemor e reconstruir aqui a velha casa de família, como digo, que está há cerca de há mais de 150 anos na minha família, e não estou arrependido desta opção, porque de facto, como pode constatar, é um local paradisíaco. Sim, exatamente. Sim. Com uma tranquilidade e uma segurança únicas. É uma população recheada de boas pessoas e com quem dá muito gosto de viver. Eu lembro-me sempre que no primeiro dia que cheguei aqui a casa, no primeiro dia que nos instalámos, alguém nos bateu à porta e aqui uma nossa conterrânea veio-nos trazer uma bandejinha com pastéis de carne, pessoas que nós não conhecíamos. E de facto este é um pequeno mundo, enfim, todas as pessoas se conhecem, têm também a sua vida própria. É pena que alguns estabelecimentos comerciais tenham vindo a encerrar, mas também a proximidade de Évora provoca a generalização, felizmente, do uso do automóvel. E despovoamento também. Mas de facto, é uma comunidadezinha muito, muito simpática, e portanto, para além de
das condições ambientais e de qualidade de vida, e ainda por cima, portanto, estou aqui na orla da aldeia, isto também me permitiu-me ter acesso às principais infraestruturas de água, saneamento, eletricidade, e portanto, digamos que estou praticamente dentro da aldeia, mas ao mesmo tempo isolado dela e com fáceis acessos, não é? Aqui por Guadalupe entramos na estrada que liga a Montemor e a autoestrada, portanto tem um vário conjunto de que era a envolvência, portanto a Serra de Monforado, os monumentos, a proximidade de Évora, o acesso a Lisboa, a tranquilidade do local. Portanto, é difícil encontrar este conjunto de condições em qualquer outra parte da nossa região aqui no Alentejo. Eu tenho certo disso. Na sua opinião, sendo uma aldeia que pronto, cada vez mais está visível o despovoamento, como eu estava a dizer, como é que a aldeia podia ser um ponto de atração para os jovens quererem permanecer e não abalar? Ou seja, esta aldeia tem, digamos, uma das coisas que é a sua vantagem é também a sua desvantagem, que é a proximidade de Évora, não é? Porque a Évora suga, não é? E portanto, aqui a nossa aldeia é de alguma forma também um bairro dormitório de Évora, não é? Sim. E muitas pessoas trabalham aqui na cidade, saem de manhã e vêm ao fim do dia, não é? Portanto, a uma tão pouca distância de Évora, digamos, é muito difícil ter aqui capacidade para desenvolver uma base económica suscetível de fixar pessoas. Felizmente temos aqui a proximidade da universidade e isso já é um fator relevante, mas por outro lado, quer dizer, aquilo que era a base também da economia, que era a atividade agrícola no passado, hoje é uma atividade altamente mecanizada e que exige um reduzidíssimo número de mão de obra, ainda que contrariamente ao que acontecia no passado, que era precisa muita mão de obra, muito indiferenciada, praticamente era preciso saber trabalhar com a enxada e ter força para o fazer. Hoje em dia a mão de obra é muito mais reduzida, mas muito mais sofisticada, não é? Porque os equipamentos agrícolas hoje, a maior parte deles com o uso de recurso a sistemas eletrónicos, etc., exigem, portanto, uma mão de obra muitíssimo mais qualificada, mas muito reduzida, e portanto a atividade agrícola por si só também é insuscetível de fixar muita gente. Portanto, eu acho que o futuro da nossa aldeia, portanto, resulta desse equilíbrio das atividades agrícolas, prestação de serviços, o turismo rural começa agora a tomar uns pequenos passos, e, por outro lado, a proximidade de Évora e, digamos, a garantia de emprego que as atividades económicas de uma cidade que, sendo muito pequena à escala europeia, é uma cidade relativamente grande à nossa escala nacional. É que, por exemplo, temos vários monumentos aqui perto que estão bastante degradados, precisam de um investimento muito grande. É verdade. A Anta de Grandes Zambujeiros, os Cromlechos de Almendros. Corre risco de desmoronamento, é uma coisa lamentável. De facto, corre risco. Esse investimento, de certa forma, tinha que vir de fora, não há. Existe essa possibilidade? Eu acho que essa é uma responsabilidade comum do Governo, através do Ministério da Cultura e também das autoridades locais, não é? Quando digo do município, não é? Portanto, eu acho que ainda há pouco tempo tive a oportunidade de falar sobre essa questão com o Presidente da Câmara de Évora, até porque agora os novos fundos comunitários, a partir de 2023, vão, digamos, permitir que as autarquias tenham acesso, por opção própria, a verbas para utilizar nesses fins, mas para utilizar nestes fins tendo de fazer opções de não fazer outras coisas. Exatamente. E resta saber se para uma autarquia a prioridade é a cultura e o património ou não. Mas uma cidade que se reclama ser património, ser uma cidade europeia da cultura, se não tem uma preocupação e uma prioridade com os seus monumentos, então também não tem nenhuma legitimidade para aspirar a esse galardão, não é? Portanto, eu tenho esperança que com o futuro ciclo, mas algum desses problemas possam ser, mas vejo com muito desgosto. Portanto, o estado em que está a sinalética, em que estão os acessos, a própria conservação, veja a Vila Romana da Torrega, mesmo, enfim, houve uma melhoria, há que conhecer o centro interpretativo dos Almendres, quer dizer, os acessos até lá que melhoraram um pouco, mas estamos muito longe de fazer aquilo que hoje deveríamos já estar a fazer para preservar essa memória e esse património que é único e insubstituível. Que acabamos por perder valor nesse caso. E isso é algo insubstituível, quer dizer, um património, se a Anta desmoronar ou a Vila Romana entrar em plena degradação, quer dizer, não será mais possível reconstituir, porque são monumentos com milhares de anos e que podem e devem ser preservados, e em qualquer parte do mundo civilizado são. Olha, doutor,
agradecer-lhe por este bocadinho, por esta conversa, por me receber aqui, por termos aqui esta pequena conversa sobre os vários assuntos. Foi o último episódio do projeto, espero que toda a gente tenha gostado de ouvir estes pequenos relatos sobre as pessoas aqui da nossa aldeia, o que foi feito e as pessoas que permanecem cá. Da minha parte, só agradecer-lhe. Não sei se. Eu que agradeço também esta oportunidade que me deu e felicitá-lo por esta iniciativa, porque de facto ela implica algum investimento, porque eu estou a perceber diversos tipos, mas acho que é muito útil a recolha destes depoimentos, pelo menos permitem registar a memória, no meu caso, de algumas pessoas que já cá estão há alguns anos e que já assistiram a muitas coisas na vida, enfim, particularmente àquilo que foi a evolução da nossa região e até da nossa aldeia. Muito obrigado mais uma vez, Dr. Luís Capolas Santos. Ficamos por aqui, espero que tenham mais uma vez gostado do projeto ao longo destes vários meses. Vamos tentando sempre inventar novas coisas. Vai ficar por aqui e até à próxima. Não há assim muito mais a dizer. O que há a dizer é o quê? Estamos aonde, João? Projeto sobre o Guadalupe? Quem sabe? Venham.